Marina, olha pra câmera 2, por favor. Oi, seu Cláudio. Oi, boa Marina. tarde. Boa tarde. Microfone ligado, ponto Sim. ligado. Tudo certo. Olhando para a câmera 1. Ok, tudo certo. Estúdio de vocês. Oi, já tô liberada para começar? Câmera 1 ou câmera 2, gente? Aqui, né? E aí, galera, mais um Revista começando. E hoje vai ser um especial pro Dia dos Pais. Vamos dar uma volta por aí e bater um papinho com essa galera? Então não sai daí que a gente tem muitos convidados especiais esperando por você. Não vai ter vinheta, não? Vamos direto para a entrevista? Ah, então tá bom. Oi, seu Cláudio. Oi, Marina. Então é você que vai ser o entrevistado de hoje? Me acertaram hoje. Ih. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Pessoal, para iniciar o programa de hoje, nós trouxemos o Cláudio Lima. Ele é o coordenador do nosso estúdio, pai, e está com a gente todos os dias por aqui, nos trazendo muita alegria e cuidando de tudo como um verdadeiro pai. Para começar o nosso papo, eu queria que você me dissesse como que nasceu o desejo de ser pai, seu Cláudio. Esse desejo Desde existiu sempre. sempre? Desde sempre. E o que é ser pai para você? É muito especial. Com certeza, muito especial. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Na minha história, eu estava fora do estado do Rio, estava no Pará. Conheci a minha atual esposa, a Neia, entendeu? E um ano, Ângela nasceu, que é a nossa filha. E daí para frente, o que acontece para todo mundo? Alegrias, momentos mais tensos, outros mais um pouquinho sombrio, mas no final das contas, a maioria sempre bons momentos, com certeza. E você sempre teve apoio da família? Como que foi esse processo? Porque a gente sabe que É quando nasce complicado. uma criança, né? É complicado, envolve sempre é muitas complicado. pessoas. Não é 100% bacana para todo mundo, Uhum, entendeu? sim. Mas graças a Deus eu sempre tive em mente que o que me basta é eu, minha filha e minha esposa. Sempre, isso sempre me basta. E se você pudesse dar um conselho assim para os pais, qual seria? Sejam pais, Presentes, né? presentes ali o tempo todo, entendeu? Procurando entender, procurando dividir, não só os problemas da criança, mas os nossos problemas também, entendeu? Que é a maneira mais fácil de fazer com que eles cresçam entendendo o mundo. Sim. Se eles entendem a gente entende eles, com certeza eles vão entender o mundo. Então, na sua criação sempre teve esse diálogo, né? Uma Não, maneira. não. Na verdade foi bem estranho, que na minha criação foi uma criação assim um tanto quanto a moda antiga, Uhum. entendeu? O machismo muito presente, entendeu? Os castigos, em vez do diálogo, da conversa. E quando eu fui pai, até hoje eu estranho, na verdade, que eu era para ser um pai igual. E você fez o Mas contrário. totalmente, eu sou o oposto, o oposto. Que bom, né? Uma Porque coisa que eu nem conhecia, eu nem sabia que existia. muita gente segue, acaba, né, seguindo e replicando o que viveu. Exatamente, e comigo foi o contrário. Na verdade, depois de 2002, a minha vida virou assim, por completo. Conceitos, entendeu? Ideias, enfim, mudou por completo e acredito que eu tenha sido um bom pai até agora. Entendeu? Acho que tô dentro de uma média boa. Sim. Não é nem muito alto nem muito baixa, mas está no equilíbrio bem razoável. Que bom. Entendeu?
é bom saber também que você se esforça para ser um bom pai, né? Porque Ah, isso é o sim, diferencial também. sim, sim. Você pensar ali todos os dias em ser Eu melhor. já tenho uma desvantagem, quer dizer, não é desvantagem, na verdade é um acaso. Uhum. Eu tenho 65 anos, a minha filha tem 22, Uhum. se eu não me engano vai fazer 23, ó, tá vendo? Não lembro nem da idade certa, mas por mais que a gente tente, lute, tem certas coisas, certos princípios que a gente aprende quando criança, que eles perduram com você para a vida inteira. Às vezes fica adormecido e conforme você vai adquirindo mais idades, mais experiências, essas coisas tendem a voltar. Você só tem que administrar, não deixar ir para o lado ruim Uhum. e também não ficar muito bobão, bonzinho, Uhum. entendeu? Então, às vezes, cria um conflito Uhum. de, de ideias, De ideias. entendeu? Nem sempre o que eu acho que é certo pode ser certo para um filho. Uhum. O filho pode ter outras ideias. Sim. E pais, às vezes, têm essa dificuldade Uhum. de assimilar. Sabe que está indo no caminho bom. Uhum. Se ele deu uma boa educação, sabe que está indo pelo caminho bom. Mas é que a gente tende a querer aquele, não, faz do jeito que eu estou te falando que é melhor, Uhum. entendeu? Pela experiência de vida, né? Pelo que É, mas nem sempre viveu. também a nossa experiência vale muito não, entendeu? Uhum. Eu acredito mais que, se possível, deixa quebrar a cara Que dá que certo. dá certo. Aprende, vai demorar um bocadinho mais ou acelerar demais, mas Uhum. vai aprender a fazer de uma maneira que ela escolha, entendeu? Uhum. Eu acho que isso que é interessante, a pessoa fazer a sua escolha, assumir que fez a escolha e levar até o fim a sua decisão. E arcar com Entendi. as consequências, claro, sempre, E aí tem entendeu? aquele ditado também que a vida ensina, né? Toda hora. E ensina de uma maneira mais dolorosa, normalmente, É, né? na maioria das vezes sim, mas tem hora que ela é boazinha, tem hora que ela dá uns. Devagarinho ela vai, bota um presentinho na beira da cama e tal, mas normalmente Sim. as lições da vida são mais duras. E se você pudesse deixar um recado assim para os pais que não são presentes, que por algum momento saíram da vida dos filhos ou alguma coisa aconteceu que eles não conseguem exercer ali a sua paternidade. Procure o médico, psiquiatra, um analista, entendeu? Porque com certeza, isso eu posso dizer com certeza, não aconteceu Uhum, comigo, mas eu tenho certeza que é uma falha interna mesmo uhum. dos próprios pais, Do próprio ser humano que precisa do se próprio ser cuidar, humano, né? entendeu? A partir do momento que ele se Psicologicamente. encontra, que ele se acha no meio da confusão toda da vida, Uhum, ele com certeza vai ser um pai. sim. E esquecer que a gente viveu, as pessoas da minha idade, viveu muito nas custas de satisfação para a sociedade. Uhum, Eu acho que isso foi o principal que aconteceu comigo. Eu abandonei a sociedade. Não vivo sim. às margens dela, claro que não. Uhum, Mas alguns conceitos, para mim, não tem que dar satisfação para ninguém. uhum. Entendeu? Tem que dar satisfação para minha esposa, para minha filha. Perfeito. E a Deus sempre, Sim. tá bom? Mas é isso. Procure um médico, é a única solução. É assim, Entendeu? porque a gente Ou, sabe que esse número existe, né? Então, só é, porque, como você é um pai super presente, eu queria saber qual seria o seu conselho também. Seu Cláudio, eu queria saber como que é ser pai de uma pessoa LGBTQIAPN+. Como foi para você esse processo e tudo mais? olha, pergunta super legal. Na verdade, Ângela nasceu Ângelo, Uhum, né? E eu acredito que pelos 3 a 4 anos de idade dela, eu já sabia que não seria 100% homem, como estava na imaginação da gente, eu e minha uhum, esposa. E aquilo ali foi desenvolvendo. Eu tenho certeza que eu nunca tentei impor a masculinidade nela. uhum, Quanto criança, no caso a Ângela, eu nunca impus, não, vamos jogar bola comigo, vamos para um campo de futebol comigo, entendeu? Com brinquedo de carrinho.
Não, era sempre o brinquedo que ela escolhia, que era relacionado aos desenhos animados, à programação que ela assistia, e eu nunca tive nenhum problema com isso, Uhum. entendeu? E ser pai, no caso que você especificou LGBT, eu tenho um LGBTQIAPN+. problema sério com isso, isso para mim sempre me parece como rótulo, Uhum. entendeu? E eu tenho problema com rótulos, eu não gosto disso. Então, para mim, ela é só Ângela, Uhum. o meu filho Ângelo, que resolveu ser minha filha Ângela e vai ser sempre minha filha Ângela, Sim. entendeu? Não sei por quê, porque eu tenho certeza que eu amaria muito, muito, muito como o Ângelo, Uhum. mas porque vira feminino, né? Vem a feminilidade, Uhum. entendeu? Aí parece que mexe um pouquinho mais com a gente. Eu amo muito minha filha. Uhum. Protejo como realmente ela é, uma filha, Sim. entendeu? E que a gente E sabe estou que... pronto para brigar a qualquer momento por ela, sempre, 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 sempre. Sim. Por mais que a gente se estranhe de vez em quando, mas isso é um problema Normal. interno. Isso é um problema interno da diretoria. Sim. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente se dá bem. Uhum. Entendeu? Tem choques de temperamentos, de personalidades, como eu te expliquei Uhum. antes. Mas ser pai dela é uma coisa muito natural, muito normal para mim. Sair juntos, chegar nos lugares juntos, entendeu? Apesar dela não gostar muito, mas de vez em quando eu vou dar um beijo nela, entendeu? Ela corre, não gosta de beijo, mas eu beijo. Uhum. Tá com sorte que eu não tenho que tomar a benção. Não, brincadeira. Mas para mim, normal, Perfeito. bem normal. Muito Tá? obrigada por esse papo. Obrigado a vocês. Adorei estar aqui com você. É Um sempre feliz Dia bom dos Pais, ajudar. que você continue sendo esse pai incrível que você é. Com a graça do bom Deus. Um abraço. Oi, gente. Hoje o Revista está aqui com o Paulo Vitor e o Cadu. Eles vão contar um pouquinho pra gente sobre paternidade. Para começar o nosso papo, eu queria que você me dissesse como surgiu esse desejo de ser pai. Então, eu sempre tive vontade de ser pai, mas não agora, no momento, sabe? Tipo, Uhum. eu pensava em me estabilizar primeiro, né? Tipo, caminhar com meus próprios pés e, tipo, ter um salário melhor e etc. Pra depois ser pai, pra eu proporcionar tudo que eu não tive pro meu filho, né? Só que não foi desse jeito, mas eu não vivo sem meu filho, sabe? Tipo, eu amo ele de verdade mesmo. E, assim, eu fico até emocionado porque eu não tive um pai presente, sabe? Tipo, E a gente também não está falando sobre só coisas materiais, né? Não, sim. Porque é sobre isso. Você está ali presente, você dá a atenção necessária. Isso tudo faz diferença na vida da criança, né? Não, sim. Então, eu sempre falei com a mãe do Cadu que eu queria ser o pai que eu não tive. Uhum. E eu tento ser, sabe? Tipo, às vezes é difícil, sabe? Tipo, não por questões de materiais, mas às vezes a gente não tá no dia legal, a gente não tá num dia muito bom, mas ele não tem culpa de nada, Com sabe? certeza. E às vezes quando eu vejo ele, o dia fica melhor, eu fico mais alegre. E ele é o maior amor que eu tenho, sabe? Tipo, eu nunca pensei que eu ia amar alguém que eu nunca tinha visto, sabe? Sim. Tipo, é muito clichê, né? Tipo, a gente fala isso, mas realmente acontece, sabe? Tipo, quando você é pai,
você sente isso, sabe? Tipo, você vê que você tem uma pessoa que é muito dependente a você, uma pessoa que te ama, tipo, nunca te viu, mas que te ama, que sempre procura você, e isso pra mim é muito bom, sabe? Tipo, isso pra mim é uma alegria enorme. E assim, eu tô um pouco nervoso, desculpa, que eu fiquei um pouco Fica emocionado. tranquilo. Pra mim, a maior alegria que eu tive nos últimos anos foi ter ele comigo, sabe? Tipo, ele é uma pessoa muito especial pra mim e ele vai continuar sendo o resto da vida. Incrível. E a gente sabe também que existe essa referência, né? Por você ser pai de menino, ele vai te ver como uma referência ali para sempre, né? Vamos dizer assim. Sim. E queria saber o que isso modifica assim na sua cabeça. Se modificou na sua vida, para o seu futuro, para os seus planos. Então, muda bastante a nossa cabeça, porque eu sendo a referência dele, tipo, às vezes eu vejo que ele até me imita alguns projetos que eu faço e tudo mais, então eu acabo sendo a maior inspiração dele no momento, Sim. né? Tipo, óbvio que vai passar outras pessoas na vida dele, ele vai ter outras inspirações, mas eu vou estar sempre, tipo, aconselhando ele, sempre ensinando ele a servir o caminho certo, ensinando pra ele o que é certo e o que é errado, mas ele sabe o que é bom pra ele, sabe? Tipo, eu acho que isso é o mais importante de ser pai, sabe? Tipo, a gente aconselhar, mas o filho, ele tem que seguir o seu próprio caminho, sabe? A gente não pode escolher o caminho do nosso filho, Sim. entendeu? Então, o que ele escolher pra ele, eu vou aconselhar, vou apoiar, independente de qualquer coisa. Se ele quiser ser jogador de futebol, ser artista igual o pai, então ele pode escolher o que ele quiser. Se ele quiser ser advogado, enfim, eu vou estar sempre sendo uma referência para ele em relação a isso, sabe? Sim. Existe uma pressão social também em relação ao casamento, né? Sim. Que uma criança só cresce saudável se ela estiver ali num lar onde os pais são um casal, né, unidos pelo matrimônio e tudo mais. E a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das famílias no Brasil. Eu queria que você deixasse assim um conselho para esses pais que não estão juntos e querem se manter presente na vida dos filhos ali. Qual seria? Então, o conselho você... o conselho é você se unirem pelo seu filho, sabe? Porque vocês dois vão ser as maiores referências dele nos próximos 20 anos, entendeu? Então, evitar, tipo, xingar na frente do filho, falar mal, essas coisas, porque eu acho que a figura do pai e da mãe são sagradas nesse momento, sabe? Então, qualquer coisinha que eu falar, tipo, da mãe do Cadu, ele vai replicar, por eu ser pai dele, e vice-versa. Então, acho que a melhor opção é realmente isso mesmo, sabe? Tipo, vocês, né, se unirem, serem amigos. Manter o respeito. Manter o respeito um pelo outro, porque é a base. O respeito é a base. Por mais que não estejam juntos, o importante é o respeito um pelo outro, sabe? E, inclusive, essa questão do casamento, eu acho que é uma questão muito cultural, né? Porque a gente acha que pra gente ter um filho saudável, ele tem que ter os pais em casa, porque às vezes os pais não estando juntos, sabe? Os pais não estando juntos, o filho também sofre. Você pode estar na mesma casa, mas a cabeça está em outro lugar, entendeu? Por isso que é importante você ter o respeito um pelo outro. Sim. E a gente sabe que a paternidade também tem muitos desafios, né? Tem. Você poderia citar alguns e me dizer também como que você lidou com esses desafios? Então, a paternidade presente, né? Que tem diferença de ser pai, de cuidar e de ser pai, né? Então, assim, eu tive presente desde o primeiro momento que eu soube que ela ia ser mãe, né? Então, assim, eu cuidei dela na gestação, né? Ajudei em tudo que foi possível, estive presente no parto, mesmo eu tendo problema de não ver sangue, essas coisas desmaiar. Não desmaiou não, né? Não desmaiei. Então tá bom. Foi por pouco, mas eu quase desmaiei. Eu quase desmaiei, mas eu tava tão nervoso que eu nem pensei nisso na hora, mas enfim.
Qual é a pergunta mesmo? Me perdi, foi mal. De desafios. Então, Quais são os o maior desafio eu acho que é realmente você ser presente, sabe? Uhum. Porque às vezes quando você, por exemplo, o pai, ele tem geralmente a função de cuidar e prover a família. Uhum. Muitas das vezes você tá fora de casa, às vezes você perde alguma coisa, às vezes você chega em casa muito cansado, aí você não quer ter um tempo de qualidade com seu filho porque você tá cansado, mas aí o seu filho não vai entender isso, Uhum. entendeu? Então acho que o maior desafio é você administrar as duas coisas. O maior desafio é você estar presente com a sua família e ter uma saúde mental também saudável, sabe? Uhum. Porque eu acho que isso atrapalha bastante o pai no desenvolvimento da criança. Uhum. E se você pudesse deixar um recado para quem tem o sonho de se tornar pai, qual seria? O recado é ame seu filho, sabe? Tipo, ame seu filho independente de qualquer coisa, independente do que ele seja. Então, apoie ele, sabe? Tipo, e esteja preparado. Mesmo que você não queira no momento, sabe? Tipo, mesmo que você seja uma gravidez inesperada, apoie também a mãe do seu filho, veja o que ela quer, sabe? Então, esse é o conselho que eu dou, sabe? E é isso, ame seu filho, independente de qualquer coisa, sabe? Tipo, independente de gênero, de idade, de qualquer coisa. Muito obrigada, o nosso papo se encerra por aqui. Que você continue sendo esse paizão, dando muito orgulho pro seu filho. Obrigado. E nesse especial do Dia dos Pais, nós não poderíamos deixar de falar de diversidade. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós estamos aqui com o Cristiano e o Leonardo, que vão contar tudo pra gente sobre a paternidade do pequeno Theo. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por receberem o Revista Maricá aqui na casa de vocês. Já dá para sentir todo o carinho e o amor que esse pequenino já recebe. Para começar, eu queria perguntar a vocês como tudo começou, quanto tempo vocês estão juntos e de onde nasceu esse desejo de serem pais. Então, primeiramente agradecer a vinda de vocês, tá? Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. E a gente se conhece há cerca de 4 anos, né? Através de um aplicativo de relacionamento, né? Uma história que deu certo, né? Que hoje em dia é tudo muito fútil, né? E a gente construiu uma história muito rápida, assim, né? A gente se conheceu em maio de 2021. Noivamos em julho, né? Isso. Em agosto já estava morando junto, test drive. E aí nos casamos oficialmente em janeiro de 2022, né? Então, de casamento tem aí uma jornada de 3 anos e alguns meses. E eu acho que esse desejo da paternidade, ele já nasce da junção do nosso propósito, porque eu e o Cristiano já tinha essa vontade já há muito tempo, né? Passou por outros relacionamentos também que não deram certo, eu também. Mas acho que a vontade, ela vem dos dois, né? Dessa vontade da gente poder ter um serzinho tão maravilhoso para a gente poder cuidar e amar de uma maneira plena, né? E com a chegada do Theo, acho que isso traz para a gente uma certeza do quanto que a gente estabeleceu uma relação sólida, firme, né? E considerando uma relação homoafetiva, né, que ainda é muito, sei lá, tem um preconceito sobre isso, né? Eu acho que a gente vem para desmistificar isso, né? Do quanto que 2 pais, né? Do quanto que um relacionamento homoafetivo pode fazer toda a diferença
como uma relação de casal na sociedade, né? De que a gente não é essa vulnerabilidade que as pessoas pensam, né? Aqui tem uma história concreta, uma história real de um casal que cria uma criança hoje com todo amor, carinho, como uma relação de um casal heteronormativo, né? Então acho que basicamente é isso. Perfeito. E durante esses 6 meses, quais foram os maiores desafios da paternidade? Olha, eu achava que ia ser bem pior, tá? Mas graças a Deus a gente está conseguindo se sair super bem, né? Eu já trabalho na área da educação há quase 20 anos e uma coisa é você cuidar do filho dos outros, outra coisa é você pegar aquele serzinho e falar, e agora? É comigo. E tem sido, assim, um aprendizado todo dia, graças a Deus. O Theo é um menino, assim, Deus mandou, lapidou e falou, toma que vocês merecem. Ele é um garoto muito bonzinho. Agora começou a nascer os dentes, né? Começaram a nascer os dentes com 6 meses. Então tá sendo um pouco mais doloroso ver ele passar por isso, mas assim, eu brinco muito com o Léo que eu me dou parabéns e dou parabéns ao Léo que 2 pais cuidando de uma criança, a sociedade tem uma mentalidade que é a mãe que cuida da criança. Sim. E a gente vê que não tem a ver com o gênero, tem a ver com quem se predispõe a trazer um cuidado, um carinho, né, ter amor pelo que faz. Então a gente levanta de madrugada se for o caso, a gente troca a fralda 10 vezes se for o caso, porque a gente escolheu ser pai. Sim. Né? Então acho que é tudo muito planejado, não foi por acaso, né? Não foi ao acaso. E a gente tem assim se sentido cada vez mais realizado e completo e feliz por uma paternidade que nem eu tive. Né? Então, assim, você dá algo que você não recebeu, né? Então eu fico muito realizado por poder ser o pai, não ser só mais um pai. E aqui, aliás, são 2 pais. Né? Então eu fico muito feliz e tem sido assim um desafio, mas ao mesmo tempo muito prazeroso poder fazer isso. Perfeito. E, gente, tem aquele momento em que o Theo chegou nos braços de vocês, né? Então eu queria saber como é que foi isso, como que a ficha caiu. Porque esse momento a gente fica meio sem saber o que fazer. Isso aconteceu com vocês também? Eu acho que a trajetória da concepção dele, né, até foi muito esperado por nós, né? A gente desejou muito ele, a gente fez um processo de barriga solidária, que eu acho que o Cristiano depois pode explicar melhor. Ele é a segunda tentativa de uma barriga solidária, né? Então, eu acho que o momento mais impactante de todo o processo foi quando eu vi ele na sala lá do parto, saindo, né? E aquela coroa daquela cabeça saindo. Eu acho que ali, para mim, foi o divisor de águas, porque há um clichê que diz que quando o filho chega, tudo muda, né? E realmente, assim, hoje eu posso falar com toda certeza do mundo que muda, né? Ele ali, para mim, foi um clique do quanto que minha vida iria se transformar, né? Com a chegada dele. E realmente se transformou. Porque hoje eu olho para trás, eu sou muito grato por tudo que eu vivo, por tudo que Deus já me deu a possibilidade de experienciar. Mas essa experiência da paternidade é algo sublime. É algo que não tem como explicar de uma maneira muito racional, concreta, né? Então, essa imagem nunca sai da minha cabeça, eu sempre falo sobre isso, até me emociono ao falar disso, porque ali parece que é um nosso renascimento. Eu acho que a gente traz toda a expectativa, todo o amor mais límpido, mais puro que a gente tem para doar ao outro, né? É esse serzinho que chegou na nossa vida há 6 meses. Que lindo, gente. E assim, tem muitas famílias LGBTQIAPN+, que querem também construir e ter um bebê. Queria que vocês contassem um pouquinho como é esse processo, como foi isso tudo para vocês. É um processo um pouco demorado, é um pouco burocrático, né? Nós tentamos a adoção, né? Os casais homoafetivos geralmente recorrem à adoção, né? Mas é um processo muito burocrático e difícil no Brasil como um todo, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas no Brasil como um todo.
e nós tínhamos uma pessoa da nossa família que se disponibilizou, né, para poder estar gestando o nosso filho. Então nós temos uma cunhada, eu tenho uma cunhada, a esposa do meu irmão, e ela disse: vocês querem realizar o sonho de vocês? Então vamos lá. Nós fizemos um processo de barriga solidária que muita gente nem conhece, né? Muita gente confunde barriga solidária com barriga de aluguel. A barriga de aluguel no Brasil ela não é permitida, né? Onde você tem que pagar para a mulher gestar o seu filho. No Brasil só é permitido barriga solidária, né? Que é quando você tem alguém da família, alguma mulher da família de até 4º grau de parentesco, e essa mulher se disponibiliza a emprestar, né, o seu útero para ser a pessoa que vai gestar a sua criança. Essa criança ela é gerada através o embrião é gerado através do óvulo anônimo, né, de uma doadora anônima, e do material genético de um dos dois pais. Né? Nós temos o sonho de realizar um filho de cada material genético. Hoje o Theo é do material genético do Léo, e se Deus quiser, o futuro filho será do material genético, do meu material genético. Então faz essa fertilização e esse embrião é implantado nesse útero, que tem que ser da família, e se não for da família, tem que ser alguém próximo, né, mas que seja autorizado pelo CREMERGE ou pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, né? Somente assim você pode realizar, e não pode ter nenhum ganho financeiro. Né? Então nós fizemos dessa forma, motivamos na rede social muitos outros casais a realizarem esse procedimento, né, a fazer esse procedimento, e tem sido um sucesso. Assim, muitas famílias têm surgido a partir da nossa história, né, do nosso canal na rede social, têm se inspirado, têm buscado dicas de como fazer, e assim, é muito prazeroso. A pessoa se doar para gestar o seu filho, esse é muito prazeroso. Gente, que linda, a história de vocês é realmente emocionante. E eu queria saber onde a gente acompanha tudo isso. Quais são os canais para a gente ver o Theozinho aí crescendo? Então, o administrador da página é o papai aqui, Cris. A gente está no Instagram, né? Através do @2amoresdepaz, né? A gente tem páginas, tem perfil também no TikTok, né? Todos com o mesmo nome, arroba, com o mesmo né? @, 2 numeral. Amores de Paz. Lá vocês vão poder acompanhar toda a história, nossa trajetória, desde o nosso... da gente se conhecer, né, enquanto casal, sem a chegada do Theo, durante a gestação e após a chegada dele também. Lá tá contando tudo, a gente não esconde nada, não. Até para inspirar outros casais a realizar esse procedimento. E assim, a gente roda na nossa cidade, a galera já conhece, são os pais do Theo, né? Mais Cristiano e Leonardo. São os pais do Theo. Legal, gente. Um feliz Dia dos Pais para vocês. Obrigado. E obrigada por esse papo. Obrigado. Oi, gente. Para bater mais um pouco sobre esse papo de paternidade, nós estamos aqui com o Fábio Bento. Ele que é cinegrafista e fotógrafo. Tudo bem? Tudo bem. Bento, para começar o nosso papo, eu queria começar com essa pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. A paternidade, ela sempre esteve muito atrelada aos compromissos, né, ali de, como eu posso dizer, do lar mesmo. E eu queria entender se você se vê como um pai moderno, o pai que tem que ser o provedor do lar, ou se você também ajuda com os serviços domésticos, com a criança. Como que é isso para você? Então, eu preciso começar primeiro falando do meu pai, né, que é uma figura muito... Ele foi muito presente durante um tempo. Eu vim morar em Itaipuaçu, em Maricá, com ele aos 8 anos de idade. E aí a gente tinha muito essa relação de... Só tínhamos nós dois, como homens na casa, não tinha... ele era separado da minha mãe. E então, assim, nós dois tínhamos que fazer as tarefas de casa. Só que meu pai era uma pessoa muito ignorante. Assim, ele não teve uma criação... com o pai dele, meu avô, ele era um homem alcoólatra, analfabeto, enfim, ele veio da Paraíba muito cedo, então ele não casou, ele teve filhos, assim, e aí que meu pai teve que se virar sozinho na vida para poder criar. Eu até então era o único filho do meu pai, então ele não tinha esse cuidado de explicar como fazer alguma coisa, enfim, era só, você tem que fazer porque a gente precisa viver e pronto. E eu sempre trouxe isso para minha vida nessa questão de responsabilidade. Isso me ajudou muito a sempre querer ter filhos numa idade e numa condição financeira estável. Quando eu tinha 13 anos, meu pai teve um outro filho, e aí essa companheira do meu pai foi morar com a gente aqui em Itaipuaçu.
Então, ela me explicava muitas coisas sobre os afazeres de casa, que na cabeça dela estavam errados do que meu pai me ensinava, né? Então, meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre lavou minha roupa, então ela me ensinou eu a lavar minha roupa sozinho. Meu pai me ensinava a cozinhar, meu pai gostava de cozinhar, foi cozinheiro durante um tempo, então eu aprendi a cozinhar muito cedo também. Só que eu não faço muita coisa, porque eu tenho um pouco de... não é vergonha, a minha sogra ela cozinha muito bem, realmente, sim. Então eu fico meio com medinho ali de fazer uma coisa. No início era muito assim, eu tinha um medinho de fazer uma coisa errada e ela não gostar, e enfim. Só que hoje isso já mudou um pouco, consigo já fazer algumas coisas. Então, quando eu tive esse irmão, eu fiquei cuidando desse irmão quando a minha madrasta voltou a trabalhar. Então, quem cuidava do meu irmão era eu. Então, eu tive essa paternidade, né, com 13 anos de idade, muito cedo, de ter esse cuidado, de ter responsabilidade como uma criança. E eu botava na minha cabeça, eu não quero ter filho se eu não tiver responsabilidade financeira e responsabilidade mental de saber criar uma criança. Então, assim, e eu tinha um limite na minha cabeça. Eu falava sempre que se até os 27 anos eu não for pai, eu não quero ser mais. Eu não sei se inconscientemente foi porque minha mãe, ela até ficou grávida de mim com 36 anos. Meu pai era muito jovem, meu pai tinha 20 anos. Caramba! E aí eu falava assim, não quero ter filho muito velho. Só que as coisas mudaram, assim, eu comecei a sentir essa necessidade de ter um filho, de criar uma família e tal. E aí foi quando eu conheci a Lana e a gente não começou um relacionamento de início, a gente virou muito amigo, trabalhando juntos e tal. E aí um dia eu já gostava dela, ela gostava de mim, mas a gente acabava não se encontrando nos caminhos da vida, enfim. E aí os dois tinham muita vergonha de chegar um no outro. E aí até que um dia aconteceu, a gente falou, vamos criar uma família, vamos junto, né? Vamos ter essa responsabilidade de criar uma família em si. E aí a gente teve o Pedro. E eu estava muito certo do que eu queria, da responsabilidade que seria. Totalmente planejado. Sem esse peso de ser o provedor da casa, de ser o homem que vai prover, de ser o homem que vai ter a rédea de todas as coisas. Porque a minha relação com a Lana sempre foi muito aberta e muito de troca. A gente sempre conversou muito sobre tudo, sobre finanças principalmente. Então, quando a gente planejou o Pedro, a gente tinha uma vida financeira muito bem estabelecida. Só que aí a vida da voltas e tal, a gente acabou ficando um pouco... eu fiquei desempregado durante esse período todo, mas a responsabilidade de ser pai não diminuiu. E aí não está atrelado à responsabilidade de ser o provedor. Sim. Assim, eu tenho uma responsabilidade que a gente conversando junto, de cuidar do Pedro. Durante esse tempo todo que eu fiquei desempregado, eu fiquei aproximadamente 3 anos fazendo bico, mas assim, desempregado, sem trabalho de fato. Então assim, eu que cuidei do Pedro esse tempo todo. A Lana trabalhava e eu ficava com ele, enfim, fralda, limpeza da casa, lavagem das roupas dele, fazer comida. Às vezes, assim, a Lana tentava deixar pronto para tentar tirar um pouco esse peso de todos os dias estar com o Pedro. A minha sogra, enfim, sempre foi uma parceira muito grande pra gente. E eu nunca tive na cabeça essa ideia de que eu tô ajudando minha esposa, né? Não tô ajudando em nada, eu tô fazendo meu papel. Sim, né? total. Então acaba que eu não tenho esse pensamento, né, de ter que ser um provedor, de que as coisas só funcionam se eu tomar as rédeas. Quando a minha relação com a minha companheira sempre foi de muita conversa sobre o que a gente tem que fazer juntos, exemplo, a minha sogra é uma pessoa que, se ela tiver que fazer obra na casa, ela vai fazer porque ela sabe fazer, só que não é a minha pegada, eu não faço, eu não sei fazer essas coisas. Sim. E eu não me torno menos importante, ou, né, porque eu não sei fazer. Eu não posso sobrecarregar outras pessoas também com o que eu não sei, né, com o que é falho na minha criação, enfim.
Mas eu acho que é isso, eu não vejo esse peso, né, de ter que ser provedor e de que é o homem que precisa... Até porque eu fiquei 3 anos desempregado, então nessa lógica a gente já teria separado, né? Com certeza. E Bento, o que você diria que é o segredo da paternidade? Você tem alguma fórmula mágica para contar pra gente? Eu não sei se existe um segredo. Eu acho que existe... Acho que o feeling da coisa, né? Assim, a gente assistia muito vídeo de parto. Lana, minha sogra, a gente sentava no sofá, ligava o YouTube e era vídeo de parto o tempo inteiro pro Pedro, para ver como é que seria e tal. Mas eu nunca busquei ver vídeo sobre pais. Não porque assim, não queria, simplesmente não veio na minha mente de ter essa busca. E aí eu acabei criando uma forma de conexão com o Pedro, que foi assim, eu conversava muito com ele na barriga, a gente botava música para ele ouvir, eu sou muito do toque, eu sou muito do abraço, do beijo, então ele gosta muito disso. Ele tem uma personalidade muito forte, ele gosta do beijo e do abraço, só que no tempo dele. Na hora dele, certíssimo. E aí acaba que eu tendo essa coisa de querer, de gostar, eu falo, caraca, filho, pô, deixa o papai te abraçar e tal. Então assim, e brincadeira. Eu não sou aquele paizão que as pessoas criaram como padrão de o super-herói, sabe? Eu não sou super-herói, eu sou simplesmente uma pessoa que está aprendendo junto com ele. Perfeito. Eu tenho muito medo de machucar o Pedro, desde quando ele nasceu. Eu tenho muito medo de ver ele se machucando, e esses dias ele caiu na TV. Eu estava vindo da minha sala, ele estava junto comigo, e eu abri a porta e soltei a mão dele. Quando eu virei para fechar a porta, ele estava abaixando para descer outro degrau e fez isso, assim, com a mão. Então ele acabou batendo de testa no chão, enfim, fiquei desesperado, eu me xinguei, na verdade, né, assim. A reação foi para mim, de assim, eu não tive cuidado com meu filho, eu deixei meu filho cair. Só que isso faz parte, só que assim, eu preciso entender isso na minha cabeça, psicologicamente, para não ficar me punindo também sobre coisas que não são poder meu de resolver, enfim, óbvio que eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter atenção nessa questão de modernidade, né, do pai. A diferença do meu pai para eu como pai hoje não tem essa coisa do patriarcado envolto nisso tudo. Eu penso que eu vou aprendendo muito mais com ele e isso vai sendo orgânico. Eu vou aprendendo com o Pedro e eu vou ensinando muita coisa para ele, porque eu acho que a gente glamoriza muito, né, essa coisa do... Se eu tô sendo um bom pai, e é obrigação minha ser um bom pai, eu sou o super-homem para a sociedade. Eu sou um homem maravilhoso, eu sou uma pessoa comprometida. Acho que assim, a gente precisa assim, reconhecer boas práticas e o que for, mas a gente acho que não pode supervalorizar uma pessoa da relação. E aí a mãe não é isso tudo também, porque eu sou? Eu acho que não, acho que é só uma troca e é só uma parceria. A próxima pergunta que eu ia te fazer tem até um pouco a ver com isso que você falou agora no final. É sobre se você acredita se a paternidade ela interfere muito ali no ambiente familiar. Eu digo assim, na criação dos filhos, como você enxerga a paternidade em si? Até tirando da sua própria experiência mesmo com seu pai. Eu tenho muita relação de vivência com meu pai e eu acho que muito do que eu sou hoje com o Pedro vem do que eu não quero repetir do que meu pai fez comigo. Eu tenho muito amor pelo meu pai, ele morreu muito cedo, morreu com 49 anos. Ele não foi um pai presente, ele não foi um pai que... Assim, dentro do que ele entendia como presença e como amor, ele tentava fazer, só que ele era muito bruto, ele era muito ignorante por conta das drogas, por conta da bebida, enfim, por conta da vivência dele de uma vida dentro da favela. E aí você tem todos os estereótipos disso, ainda mais na década que ele viveu, de criança, que foi na década de 60, 70, então assim, era muito diferente do que é hoje.
eu tentei não trazer essa relação com meu pai e com meu padrasto para a criação do Pedro. Então, eu acho que eu acabei criando outras formas, outros métodos, assim, tentando pegar um pouquinho do que era correto ou positivo na relação com meu pai. Um exemplo, meu pai só dizia que me amava quando ele estava bêbado, extremamente bêbado. Então, ele tinha coragem de demonstrar amor. Eu não tenho essa dificuldade com o Pedro e pretendo não ter quando ele estiver adulto, enfim, quando ele começar a entender de fato essa relação de amor. Porque eu acho que a gente precisa transformar uma relação masculina em uma relação de extremo amor. Porque a gente já vive uma sociedade tão difícil, né, tão machista, tão preconceituosa, que acho que com os nossos filhos, e que para que ele também possa externar isso para o mundo, dele ser uma pessoa, um homem cis, carinhoso, protetor da mãe dele, da companheira dele ou do companheiro dele, do que ele escolher para a vida dele, e ele vai ter apoio nosso, enfim. Eu acho que eu vou tentar ao máximo ter essa relação, mesmo que seja complicada para mim, que seja um gatilho, o que eu tive com meu pai, ou que eu não tive com meu pai, de tentar não repetir e não espelhar, né? Tem algum sinal, algum gesto de carinho que você e o Pedro tenham juntos? Tem alguns sinais que a gente acabou criando desde que ele nasceu, que ele começou a entender assim, o que a gente falava, o que a gente gesticulava, que eu comecei a criar um sinal com ele fazia no nariz, assim, eu amo você, e tocava no nariz dele. E aí ele só guardou a parte do nariz dele. Então, assim, quando eu dizia pra ele, filho, eu te amo, ele ficava assim, tocando no nariz. Fofo. Aí eu olhava pra mãe dele e botava no nariz. Então, assim, é a forma dele dizer que ama. Que lindo. Então, assim, eu acho que isso foi mais forte. Assim. Tem outras coisas que a gente faz, mas esse é o que eu acho que tocou mais, assim, que deixa o coração mais quente, assim, sabe? Ele entende que isso é amor, ele entende que é algo bom. Tanto que a gente até pede para os amigos mais próximos, até da TV também, eu falo, fala pro tio Rafa que você ama ele olha, aí faz, assim. Então... Ai, que gracinha. E se você pudesse deixar uma mensagem pro Pedro no futuro, vamos supor que ele vai assistir esse vídeo aqui em algum momento da vida dele, o que você diria? Filho, eu e sua mãe, eu acho muito importante dizer isso para você, que a gente planejou você, por mais que a nossa cor, a nossa classe social, por mais que a sociedade diga que a gente não planejou você, que foi um acidente, a gente planejou tudo, a gente sonhou com você, a gente te amou desde o início, desde a primeira vez, a gente escolheu seu nome até antes de você nascer. Tanto a gente pensou numa menina e pensou no menino, e a escolha de Pedro foi uma homenagem a um irmão que eu tive, que tinha um carinho, um amor muito grande por mim quando eu nasci, e eu nutri um sentimento muito grande, por mais que eu não conhecesse esse irmão, ele morreu quando eu tinha 6 meses de nascido, eu acabei criando esse laço, esse vínculo com essa relação que ele tinha comigo, e eu sempre sonhei de ter se eu tivesse um filho, um homem, eu colocaria o nome de Pedro, e eu acho que isso é importante dizer para você, porque eu vou sempre tentar fazer a memória dele ser conhecida por você, e é isso, eu te amo, eu quero muito que você seja feliz no que você escolher para sua vida. Pode contar comigo o tempo que você precisar, com a sua mãe também, com a sua avó. Eu sou muito travado, eu sou muito cara de mal, mas eu sou legal. Você sabe disso, os sorrisos que você dá pra mim, quando você diz que me ama, quando você quer dar um sorrisão felizão, então assim, você entende hoje que eu sou seu companheiro, que eu sou seu amigo. Então, pode contar comigo, com a sua mãe, com a sua avó, com as pessoas que te amam, com os agregados. Então, assim, você vai ter muito tio. É isso. Te amo. Beijo. Olá, minha gente. Tá no ar mais um Papo Família.
Eu sou Gabriela Rodrigues e hoje o nosso quadro está muito especial. Nós vamos comemorar juntos o Dia dos Pais. Vamos fazer aqui uma atividade, tá? Para vocês poderem fazer com as crianças aí em casa. E também vamos falar sobre a importância dos pais na vida das crianças. E para isso nós temos hoje 2 convidados muito especiais. O Adriano Pires, que é empreendedor da cidade, e a filha Milena, de 9 anos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Família. Obrigado. Prazer estar aqui. Maravilha. E para começar, sem muita conversa, tá? A gente já vai colocar a mão na massa. Então, vou fazer aqui uma mágica e aí a gente já vai para a atividade. Combinado? Tá bom. Combinado. Então tá ótimo. Vamos lá. Gente, então estamos aqui já reunidos. A mágica já deu certo, tá? E a gente hoje vai fazer um slime. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, né? Para isso a gente conta aqui com uma cola branca, sabão líquido, sabão de lavar roupa e um corante. Pode ser corante em pó, corante líquido ou até mesmo uma tinta guache. E a gente vai misturar tudo. Vamos lá? Você quer me ajudar? Pode colocar a quantidade que você achar bom. E depois a gente vai misturar. Deixa eu tirar essa formiga para não te pegar. Adriano, Oi. e aí enquanto ela vai fazendo aqui com a gente, eu vou te fazendo algumas perguntinhas, tá? Fala pra mim como que tem sido pra você, você tem mais uma filha, né? Tenho mais uma filha mais velha. Como é que é pra você hoje estar presente na vida das suas filhas? Olha, assim, é fundamental, né? Eu acho que a minha presença, né, ter um acompanhamento, acompanhar mais de perto o crescimento delas, eu sei que é muito importante para elas e com certeza é muito importante para mim também, né? Eu conseguir tá presente, estar perto, e a gente ter vindo morar aqui em Maricá foi fundamental para isso. A gente morava no Rio, né? A gente mora aqui em Maricá tem um pouco mais de 6 anos e no Rio a vida é muito mais corrida, né? E aqui a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Aqui o ritmo é um pouco diferente, né? Então eu consigo acompanhar melhor a vida delas, o crescimento delas, consigo estar na escola delas, né? Quando tem algum evento na escola, eu consigo acompanhar, eu consigo estar junto, e isso está sendo maravilhoso. Existem coisas da sua infância, por exemplo, que você observou e que você traz para a criação das suas filhas, coisas que você também não quis reproduzir? Ah, com certeza. Assim, algumas brincadeiras, né? A gente sempre tenta fazer algumas coisas assim que a gente lembra que a gente fazia quando era mais novo, quando a gente era criança, eu e a minha esposa. Tem algumas coisas também que a gente já viveu quando a gente era mais novo, que a gente sabe que não é tão legal assim, então a gente tenta fazer de alguma maneira com que elas não passem por esse tipo de coisa, mas sempre também não passando muito a mão na cabeça, né? Porque a gente sabe que para aprender a andar de bicicleta a gente tem que cair, né? Tem que ralar o joelho, né? Então a gente tenta fazer só com que esse ralado não seja muito grande, né? É verdade. E aqui em Maricá a gente tem muitas possibilidades, né, para os nossos filhos, questão da educação, questão do lazer. Você vê essa diferença na criação dos seus filhos aqui em Maricá? Com certeza, porque, como eu falei, aqui em Maricá o ritmo é diferente, né? Então a gente tem um pouco mais de tranquilidade, tem um pouco mais de paz, a gente consegue levar as meninas para vários passeios, a gente consegue ir com elas à praia, consegue às vezes passear no Parque Nancy, que também que elas gostam bastante, a gente consegue levar elas para casa de amigos quando tem alguma festinha, algum aniversário, entendeu? A gente está sempre mais junto delas, a gente está sempre mais presente realmente na vida delas, coisa que a gente não conseguia antes, quando a gente morava no Rio. E se você pudesse dar um recado assim para algum pai ou uma pessoa que pensa em ser pai, o que você diria? Qual conselho você daria? Olha, primeiro, não é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, é muito complicado, tem vezes que dá vontade de esganar ela, tacar na parede,
mas ao mesmo tempo é uma coisa assim maravilhosa. O amor e o carinho que elas dão pra gente é uma coisa assim que não tem dinheiro no mundo que pague, né? Esse contato, esse carinho, esse amor. E assim, é desafiador, é muito desafiador. A gente tem que reaprender muitas coisas que há alguns anos atrás a gente achava normal, hoje assim, é inimaginável a gente fazer. Você muda o seu jeito de ser, você muda muita coisa na sua vida, mas você percebe que essas mudanças são para melhor. Você se torna uma pessoa melhor, você consegue raciocinar melhor, você consegue pensar melhor. Você, antes de você fazer qualquer coisa, você pensa 25 vezes, principalmente nelas, né? O que isso vai acarretar na vida delas, se isso vai ter algum transtorno para a vida delas. Mas, como eu falei, é maravilhoso, é muito bom. E se você está na dúvida se vai ter filho ou não, tenha, porque é desafiador, mas é maravilhoso, é muito bom. Criar filhos transforma vidas, né? Com certeza. É sempre emocionante o nosso Papo Família, porque a gente acaba surgindo todas essas emoções, esses sentimentos, e as experiências de cada um de vocês é sempre muito importante, né? As pessoas se relacionam com cada experiência. Bom, a falar em experiência, vamos voltar aqui para o nosso slime, né? Ó, agora só falta a gente acrescentar o sabão em líquido, né? Sabão líquido. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Você lembra de ser assim, né? É assim mesmo? Não. Jesus. Tanto tempo que não faz, né, Mimi? Eu vou dar uma olhadinha só pra ver se era assim mesmo a receita. Vai lá. Não tenho certeza, cara. Ela ia misturando. E ele aos Eu também pouquinhos tô ia achando que ficando. não tá dando muito certo, aos não. pouquinhos ele ia descolando. Bom, gente, como vocês podem ver, nós terminamos aqui nossa receita, que a gente tirou da internet, mas infelizmente ela não deu certo. Mas pelo menos rendeu boas risadas, a gente se divertiu muito juntos. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui no nosso quadro. Obrigado, o prazer foi meu. E para Foi nosso, né, finalizar, eu queria pedir para você, Adriano, para você falar, dar uma mensagem para suas filhas. Se você pudesse falar uma mensagem para elas assistirem no futuro, né? Sobre gratidão por ser pai delas, ou como que tem sido essa experiência, e deixar aí para o futuro das meninas. Bom, vamos lá. Cara, ser pai da Milena e da Carolina é uma coisa assim maravilhosa. Eu sou apaixonado pelas duas. A gente brinca bastante em casa, briga bastante em casa também, porque acho que ser pai também é dar limites também, né? Saber dar limites, até ensinar para elas até onde elas podem ir, até onde elas devem ir. Mas assim, é muito difícil, porque é uma coisa assim, um sentimento assim tão
tão forte, tão profundo, né, que é até difícil a gente colocar isso em palavras, entendeu? Mas elas sabem o quanto eu amo elas, a gente fala isso todo dia, né, Mia? Todo dia a gente fala que ama, fala que tá junto, todo dia elas vão lá no nosso quarto para dar beijinho de boa noite, né? Então acho que é isso, esse amor que a gente sente um pelo outro é uma coisa que eu tenho certeza que vai ficar para sempre, por mais que coisas aconteçam na nossa vida, a gente sabe que a gente vai estar sempre lá, sempre juntos e vai poder estar sempre apoiando elas no que elas decidirem fazer. Maravilha. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nada. Eu queria que vocês, junto comigo, desejassem agora para todos os pais que estão assistindo Feliz Dia dos Pais. Vamos lá? Vamos lá. Feliz Dia Dia dos dos Pais! Pais! E agora vamos para a nossa experiência número 2. Vamos lá! E agora, pessoal, a gente vai para o nosso segundo experimento. Esse aqui é o pozinho mágico que circulou bastante nas redes sociais, muita gente fez e eu espero que esse dê certo, né? Esse é bem simples, então vamos lá. Você vai pegar um copinho de água, um pouquinho de sal, porque dizem que o sal ele dá mais um toquezinho de mágica, né? Como aumenta a densidade ali da água, o pozinho cai com mais... ele vai mais devagarzinho, então fica um efeito mais legal. E o açafrão em pó, que a gente vai colocar também uma colherzinha, tá? No final de tudo, a gente vai colocar o celular embaixo, com a lanterna ligada, e o açafrão por cima para dar aquela mágica, tá? E agora a gente vai apagar as luzes para dar tudo certo. Então, ó, já coloquei a nossa colherzinha de sal na água, já misturei, já acendi a lanterna e agora vou acrescentar o açafrão para fazer a nossa mágica. Vamos lá, esse é o pozinho mágico. E é aqui que a criança fica fascinada, né? Porque fica essa chuva, parece uma chuva mágica que brilha, né? E chama super a atenção, fica muito legal, olha só. Bem bacana, né? Gente, então estou muito feliz que essa experiência deu certo e eu queria desejar para vocês um feliz Dia dos Pais, que essas experiências sejam oportunidades de vocês se conectarem com seus filhos, com as crianças que estão ao seu redor e que vocês tenham momentos muito especiais para guardar na memória, tá bom? Então, um ótimo domingo para vocês e até o Papo Família que vem. Tchau, tchau! E chocando um total de 0 pessoas, chegou o quadro de dicas de séries e filmes. Bora chamar o papai ou o tutor para assistir com a gente? As melhores memórias com a família podem simplesmente ser uma tarde maravilhosa de filmes juntos, fazer pipoca e comprar guloseimas. Então não perca a oportunidade de criar laços importantes, hein? Joga os trailers aí na tela, paz da edição. No filme Interestelar, as reservas naturais da Terra estão chegando ao fim. E para garantir um futuro planeta para sua filha, um pai embarca numa viagem espacial para lá de assustadora. Será que ele vai voltar a tempo de reencontrar sua filha e ver ela crescer? Tá aí o tipo de missão impossível que um pai pode fazer por amor à sua filha. Com certeza vai te emocionar. E aí, você faria isso pelos seus filhos? No filme A Procura da Felicidade, Chris enfrenta sérios problemas financeiros e sua esposa decide partir. Agora, ele precisa cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos, um dos filmes mais emocionantes do Will Smith, como protagonista. E a luta é real, emocionante e totalmente inspiradora. Assistir esse e sem chorar é quase uma missão impossível. Na série The Last of Us, vamos falar de fantasia e entrar no mundo apocalíptico? Joel é um pai que, apesar de todas as questões que possui, exala a paternidade, mesmo que muitas vezes excessiva. Após desastres passados no boom de um apocalipse zumbi, ele precisa se reinventar e garantir a segurança de quem ele ama. Galera, eu não suportaria 2 horas num apocalipse desses, mas ter o Joel como garantia de proteção tranquiliza qualquer um. Novamente, para os fãs de animação, o clássico Procurando Nemo, para você assistir com seus pequenos, onde um peixe que é pai solo enfrenta o oceano inteiro para resgatar o seu filho, após ser vítima de uma pescaria não muito bacana.
As coisas que esse peixinho pode fazer provam que o tamanho e limitações não são páreo para o amor de um pai. Imagina atravessar o oceano, enfrentar tubarões e seres humanos sendo apenas um peixe palhaço, que de palhaço não tem nada, né? Um verdadeiro pai. Dentro da vibe de animações ainda, Viva, a Vida é uma Festa é um filme onde a ancestralidade paterna é o fio condutor da história, nos mostrando que há muito mais do que apenas a necessidade da participação do pai na vida do nosso personagem principal, mas como também a família paterna que o rodeia. Muita música, muita emoção e com certeza você vai amar. Eu nunca mais fui a mesma depois que ouvi a música Lembra de Mim pela primeira vez. No filme A Vida é Bela, durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, um pai e um filho são levados para um campo de concentração. Afastado da mulher, ele precisa usar da imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror ao redor. Esse aqui é para os corações fortes, hein? Cuidado ao assistir. No filme, o pai de Rita, Rocky e Pudim, compositores da velha guarda da escola de samba Vai Vai, partilham um pequeno apartamento e décadas de amizade. Com dúvidas do passado e o paradeiro da passista Rita, antiga paixão de ambos, surge a Ritinha, filha da grande paixão perdida, que ameaça desmoronar essa amizade. Galera, às vezes revirar o passado pode revirar a sua vida. Para finalizar a sessão de hoje, provando que há diversas composições de famílias, vamos falar do filme Minhas Mães e Meu Pai, onde Julie e Nick são duas mulheres que vivem juntas há 20 anos e têm 2 filhos adolescentes, Johnny e Lacey, concebidos por meio de inseminação artificial. Os meninos decidem descobrir o doador, Paul, que é um proprietário de um restaurante. As complicações surgem quando os jovens começam a criar laços com esse doador, o que levam para fazer parte do cotidiano da família. Será que essa enorme família vai conseguir organizar suas vidas para que os jovens, Johnny e Lacey, consigam ter os 3 por perto? Paternidades saudáveis e presentes podem mover o mundo também. E não é só nas ficções. O quadro vai ficando por aqui, mas você continua. Puxe os filhos para perto ou seu pai e bora comemorar um Dia dos Pais especial com a gente. Tchau, tchau! Bom, pessoal, o Revista Maricá vai ficando por aqui, mas o Dia dos Pais ainda tem muito tempo para acabar. Então aproveita a vibe desse programa e vai assistir um filme em família. Ou melhor, ainda dá tempo de sair para comprar o presente ideal ou ir comer aquele lanche por aí. Esperamos que vocês tenham se sentido abraçados pela energia positiva do nosso programa e que tenha ajudado a enviar uma mensagem importante para todos os pais e famílias. A presença paterna saudável faz toda a diferença na vida de uma pessoa, enquanto a presença de um filho dá todo sentido na vida de um pai. Um abração e beijos e tchau, tchau a todos os papais!